Rangel Agnolim, da Rádio Oeste Capital FM. A minha pergunta vai para o Mano Dalpiva, vice-presidente de futebol. Mano, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o planejamento para a temporada de 2021 e se nos planos existe a possibilidade da Chapecoense contratar algum executivo de futebol. Rangel, acho que eu vou responder pela segunda. Em 2020, então o presidente que não está hoje com nós, o Paulo, ele não abriu mão de que nós tocássemos o futebol. Deu carta branca para que eu convidasse os meus parceiros para trabalhar. Trouxemos o André, o Neto já é da casa e acreditamos que devíamos ter feito um bom trabalho aí no ano de 2020. Novamente, para o 2021, voltei a falar com o saudoso, que faz muita falta, Paulo, em memória. Novamente, ele não deixou nem com que a gente entrasse em assunto e que o departamento de futebol era sob nossa responsabilidade e que não via problema nenhum, assim como a gente tinha tocado o ano de 2021, ele tinha plena confiança e deixou nós com carta branca para tocar o futebol. Com o passamento dele, voltei a ter a mesma conversa com o presidente Gilson, em reunião do Conselho Administrativo, e deixaram nós à vontade e com autoridade para tocar o futebol, e é o que nós estamos fazendo. Com relação ao planejamento, o objetivo, a execução, é o que a gente está fazendo. Em primeiro lugar, a gente está trabalhando com as renovações, ainda em 2020, algumas a gente efetuou já por um período maior, já pensando em cenário, se fosse de Série B ou de Série A, felizmente é de Série A. Outras para não entrar em atrito ou divergência, e que o objetivo principal era a campanha maravilhosa que estava sendo feita, deixamos com alguns atletas em comum acordo com seus representantes para tratarmos pós-finalização da competição. Rangel Agnolim, da Rádio Oeste Capital FM. Mais uma pergunta para o vice-presidente de futebol, Mano Dalpiva. Durante a temporada de 2020, muito se falou sobre a importância do Alan Ruschel e do João Ricardo nos trabalhos também internamente como liderança. O Alan Ruschel está encaminhado com o Cruzeiro e o João Ricardo possivelmente pode sair da Chapecoense no ano de 2021. Eu gostaria que você falasse um pouco como que foi a negociação para a renovação contratual desses dois atletas e se eles foram procurados durante a Série B do Campeonato Brasileiro, dada a importância deles dentro da Chapecoense, ou se o contato veio apenas depois do término da competição. Todos são importantes, João Ricardo, Alan Ruschel, Anselmo Ramon, Anderson Leite, Felipe Santana, Joilson, todos são importantes. Os atletas eles são importantes, um numa linha de frente, falando, representando, outros muitas vezes nem aparecem, mas todos são lideranças importantes, e eu acho que o grande mérito foi de um grupo coeso, onde todos participavam, independente da função de cada um. Quanto à renovação do João Ricardo, vou passar para vocês em primeira mão, teve conversa com o representante dele ainda em São Paulo, ano passado, onde acordamos que Chapecoense sempre teria preferência a apresentar uma proposta para ele. Ele não abriria a negociação com nenhum clube sem antes ter uma definição em relação à Chapecoense. Foi o que fizemos, que só falaríamos pós finalização da competição. Aconteceu, tão logo na sequência, o representante dele veio a Chapecó, conversamos bastante. Não é que ele apresentou propostas,
A gente fez a nossa, ele mostrou que os números estavam muito longe em relação às pretensões do João. Reavaliamos a nível de conselho administrativo, fizemos alguma coisa a mais no limite pré-estabelecido, principalmente em função da condição financeira do clube. Hoje a gente obteve a resposta de que o João não optou por renovar conosco. A gente agradece o João, tudo que ele fez, a grande competição que ele fez, nos ajudou muito. A gente só tem a agradecer a pessoa do João, tudo que ele representou no vestiário e no dia a dia, com os colegas, com nós, com a direção, com a transparência e a entrega dele dentro de campo. Tá? Então a gente, a partir desse momento, é oficial, o João já tem outras coisas encaminhadas e não faz mais parte. A gente já está buscando outras alternativas aí para que nos ajude aí no gol da Chapecoense. Com relação ao Alan, é a mesma situação, nos ajudou muito, tanto no vestiário quanto na ligação entre vestiário, atletas, direção. Foi o nosso capitão, muito importante. Fizemos 2 tentativas ainda de renovação com ele o ano passado. As coisas num primeiro momento não andou, inclusive teve a situação de outros clubes que já tinham procurado. Nós até de um certo ponto convencemos ele a continuar, não, mesmo oferecendo um valor até maior num primeiro momento, e repetimos a mesma situação agora. Ele agradeceu a nossa oferta de valor com o qual a gente conseguia atender, baseado no orçamento com que a gente tem. Optou por não renovar também, dizendo que tem um valor muito maior de um outro clube, e a gente respeita e fica torcendo pela carreira dele. Anderson Rodrigo, e a próxima pergunta da equipe Nota 10 é direcionada ao Mano da Alpiva e também ao André Martins. Sobre a saída do Vini Locatelli, Chapecoense detém um percentual em cima de negociações que envolvam o jogador no futuro? Quais foram os termos desta saída do jogador do clube? E também sobre o Johan, Chapecoense detém percentual em negociações envolvendo o Johan? No campo, quais são as posições em que a Chapecoense tem como prioridade a busca de atletas, em que acredita que é uma necessidade agora, para o início da próxima temporada? Em relação à situação do Vini Locatelli, nós, como departamento de futebol, juntamente com a nossa diretoria executiva, atleta e os seus representantes, nós achamos que nesse momento seria interessante ele sair e buscar novos ares, recebendo talvez mais oportunidades, e o clube mantendo um percentual de venda futura, de negócio futuro a respeito. E da mesma forma o Johan, também o clube mantém um percentual sobre negociações futuras. E sobre as posições que nós estamos buscando, a princípio nós, durante esses dias após o término da Série B, e até mesmo antes, a gente já vinha fazendo uma análise do nosso elenco, análise do mercado, das possibilidades, e agora com a certeza da saída aí do João e do Alan, a gente vem analisando bastante e buscando alguns nomes aí que possa fortalecer a nossa equipe, mas de bem tranquilo, assim, sem pressa, até porque a competição, a Série A continua, alguns representantes e os próprios atletas, eles esperam, principalmente o Campeonato Paulista, que é um dos campeonatos mais fortes aí do Brasil, eles esperam também para nos dar respostas, esperando propostas de clubes do Campeonato Paulista, Então, como falei, a gente vem analisando de forma bem tranquila o mercado e os cenários que a gente possa encontrar aí para o ano de 2021 na sequência do nosso planejamento. Anderson Rodrigo, equipe Nota 10, Rádio Condá FM. Dúvidas direcionadas ao Neto.
Alguns atletas renovaram o vínculo até o fim de 2021, outros têm contrato até o fim do ano. Fato é que muitos jogadores que estiveram na temporada passada permanecem por mais um ano no clube. William Oliveira tem contrato com a Chapecoense, mas despertou o interesse de outros clubes. O atleta fica? A definição pela permanência? João Ricardo, qual foi a definição do futuro do jogador? O torcedor perguntou sobre o Elias, que há algum tempo recebeu o sinal positivo para procurar outro clube se fosse do interesse do atleta. Qual é a situação atual dele com a Chapecoense? Com relação aos demais atletas, eu já falei antes. Em relação ao William Oliveira, ele tem contrato com nós até metade do ano. É também um atleta que desperta interesse de outros clubes, é normal. A gente está conversando com os seus agentes. E com a chegada dele aqui, em loco, a gente vai conversar com ele e ver quais são as suas intenções. A nossa sempre foi a da manutenção dele aqui com prolongamento de contrato. Vamos ver o que acontece. Com relação ao Elias, ele solicitou há uns tempo atrás aí que ele a Chapecoense não fazia mais parte do plano de carreira dele, solicitou empréstimo. Ele trabalhou junto com o seu representante e dias atrás aí o clube acertou uma negociação de empréstimo junto a um clube do Paraná e ele já está lá treinando. Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó. Eu gostaria que o vice-presidente de futebol da Chapecoense comentasse algumas questões. Primeira delas, a ideia do departamento de futebol, juntamente com a diretoria, guardar cartucho para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, investindo pouco para o Campeonato Catarinense, e questões de valores. Quanto que a Chapecoense tinha de folha de pagamento na Série B e quanto que a Chapecoense pretende ter agora na temporada de 2021 na Série A, né? Falando mais especificamente na Série A. Quanto que a Chapecoense pretende ter de folha de pagamento? Nesses valores que eu pergunto aí para o Mano da Alpiva, já contando os encargos. Quanto que a Chapecoense tinha na Série B contando encargos e quanto que é a ideia de gastar na Série A em termos de folha de pagamento, também contando os encargos. Rodrigo, nós aqui, o Neto, o André, a gente está trabalhando já desde a última segunda-feira, então logo se definiu a competição, em busca de qualificar, a gente, nessa situação a gente vê o mercado. Isso que o André falou também antes, a gente está de olho no mercado, tem a situação de terminar a Série A, os contatos acontecem, a oferta de atletas são grandes, não vamos se, dentro das nossas carências e perda de atletas que estavam com nós aí até a última competição, se for dentro do nosso planejamento, a gente não vai esperar daqui a pouco lá na frente para a Série A, se for o caso, se contrata imediatamente. Quanto mais tempo demorar, não é o que a gente está pensando no momento, claro, a gente vai ter mais, daqui a pouco a gente tem um valor a mais aí para ir levando para frente. Mas não é. No passado a gente trabalhou com uma folha em torno de 1,5 milhão, num pré-orçamento agora aí, com 1 milhão a mais aí para a gente iniciar em uma Série A. Sabemos que talvez estejamos com, se não o menor, um dos menores orçamentos de Série A. E aí está o trabalho desses dois aqui que estão no lado, apoiado por todos aí, e a torcida que acredita em nós aí. Nós vamos procurar fazer o melhor possível e dar as melhores opções para o nosso treinador. Vamos sim buscar os atletas que estão no mercado, esses, não digo emergentes, mas que daqui a pouco estão meio não tendo oportunidade nos seus clubes, e esse é um trabalho que a gente tem aí, o André aí dormindo pouco também, o Neto, e diariamente aqui a gente está reunido em busca de fazer sempre o melhor para a Chapecoense. Da Rádio Chapecó. O meu questionamento vai para o Neto. Bom,
Bom, você foi atleta profissional, aliás, um jogador que dentro da Chapecoense exercia uma liderança muito positiva, e eu gostaria que você comentasse sobre a importância de um grupo ter essas lideranças e lideranças identificadas com o clube. E em cima disso, como que você avalia perdas importantes na Chapecoense na questão de lideranças? O Alan está saindo, era o capitão do time, o João Ricardo, muito se fala que também vai sair do time, entre outros jogadores. Então, a importância de haver lideranças positivas e quanto que essas baixas que a Chapecoense está sofrendo de jogadores que têm experiência e tinham uma liderança dentro podem causar para a Chapecoense na temporada de 2021. Eu acho que são perdas grandes que o nosso elenco está tendo, né? Jogadores que conseguiram vestir a camisa da ponta do recado durante todo o ano, toda a temporada. Mas se tratando de liderança, eu vejo que nós temos muitos atletas que exercem um certo tipo de liderança, como o Luiz Otávio, como o Anselmo, como o Anderson Leite, que muitas vezes eles aparecem pouco, né, mas fazem uma diferença muito grande dentro do vestiário. E essas lideranças citadas, como o Alan e como o João, se transformaram em lideranças aqui na Chapecoense. A gente tem que ressaltar que essa Série B, essa última temporada, fez com que o Alan e o João se transformassem em grandes lideranças que nas carreiras de cada um deles eles não eram, apesar de terem um perfil. São ótimos atletas, são jogadores que não exercem a profissão por acaso, né? Não exercem como status, mas fazem como profissionais mesmo, se dedicando dia a dia. E por isso que estão colhendo os frutos nesse momento, né? Com propostas maiores que a nossa, né? Então a gente tem que trazer os jogadores experientes também, né? Dentro das nossas condições, porque a gente não pode extrapolar os limites da Chapecoense. A Chapecoense, ela está tentando ser o que ela sempre foi no passado, um clube correto de palavra, e para cumprir com a palavra a gente tem que primeiro dar um passo conforme a gente pode dar, né? E certamente o trabalho que está sendo feito aqui pelo Mano e pelo André, e eu me incluo nisso, de trabalhar sempre para que bons nomes venham aqui suprir essas nossas necessidades, as nossas carências desses atletas que não estão mais fazendo parte do nosso elenco, mas certamente Deus vai nos abençoar e vai nos dar a direção para que a gente possa fazer as melhores escolhas, para que a Chapecoense continue forte, com pessoas que são líderes dentro de campo, são líderes fora de campo, mas que em muitos momentos na carreira não foram grandes líderes, mas aqui se transformam. A Chapecoense tem essa essência de transformar bons atletas em grandes atletas, e a gente espera continuar nesse caminho, que é o caminho que a Chapecoense traçou. Ainda em relação a números, tudo que nós falamos aqui em números, isso consta no portal da transparência. Então o torcedor, todos os que quiserem saber, no portal da transparência consta lá, tá? Outra coisa, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer a torcida da Chapecoense, o torcedor que se associaram. Batemos os recordes diários aí de associados. O número está bastante grande, a torcida comprou a ideia e é isso que a gente quer, e a torcida fazendo isso pode ter certeza que vai refletir lá no vestiário, na nossa condição financeira, que nós podemos ter valores maiores, para cada vez a gente ter um poder maior de concorrência em relação a outros atletas. Então, agradecer ao torcedor, agradecer ao empresariado, agradecer a todos os patrocinadores, que com certeza quanto mais o valor ele interfere diretamente com aquilo que a gente pode fazer no vestiário. Então, muito obrigado a todos, e que essa semente aí ela cada vez mais se multiplique, e vamos se associar. Abraço a todos.